Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para realizar a nossa exposição, para que assim você possa utilizar aí no seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 128, Salmos 128. Portanto, abra a tua Bíblia neste Salmo e acompanhe conosco a leitura que farei. Salmo 128, assim nos diz a palavra do Senhor. Canto de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de crer e a capacidade de compreender. Que o Senhor alimente o teu povo com as sagradas escrituras. Que o Senhor derrame sobre nós da tua bênção e da tua graça. Fala com o teu povo hoje, Senhor. Fala com o teu povo através da tua palavra. Abençoa cada um que nos ouve, os ilumina, em Cristo que nós te pedimos. Amém. Queridos, este é o 9º dos 15 salmos de romagem. Os salmos que o povo de Israel cantava na sua peregrinação a Jerusalém. Como bem sabemos, são os salmos de 120 a 134. E neste salmo especial, no Salmo 128, embora não saibamos quem é o seu autor, vemos claramente uma estreita conexão com o Salmo de número 127, com o Salmo anterior. Como diz Spurgeon, o Salmo 127 se refere à maneira como uma casa pode ser construída. Mas este Salmo, o Salmo 128, retrata a casa construída e decorada com a felicidade doméstica pela bênção do próprio Deus, como diz Spurgeon. Vemos também, queridos, um avanço claro no tempo, porque aqui ultrapassamos os filhos e chegamos aos netos, aos filhos dos filhos. Há ainda uma progressão em felicidade, pois ao invés de falar com os inimigos à porta, como termina o Salmo 127, aqui o salmista termina dizendo paz sobre Israel. E do que trata esse salmo? Qual é o seu tema? Conforme diz Alan Herman, a repetição do termo temor a Deus, no verso 1 e 4, mostra que o foco é o viver piedoso e a bênção divina. E é verdade. É verdade porque em 4 ocasiões nesse salmo podemos encontrar a ideia da bênção de Deus, no qual é empregado 2 termos diferentes. O primeiro termo repete no verso 1 e 2 e é traduzido por bem-aventurado no verso 1 e feliz no verso 2. E descreve os benefícios decorrentes de se agradar a Deus. Já no verso 4 e 5 é usado outro termo, que é traduzido por abençoado e abençoa nos versos 4 e 5, respectivamente. E descreve o Senhor como sendo aquele que abençoa o seu povo, a fonte da bênção para aqueles que o temem. E apesar, queridos, do salmista incluir todos os que temem ao Senhor no verso 1, o salmista é dirigido especificamente ao homem da casa. Claramente vemos no verso 3 uma família, o marido, a esposa, estes felizes ao passar por diversos estágios da sua vida, ao ver seus filhos e seus netos. Como diz Spurgeon, este é o hino da família, um canto para o casamento, ou para o nascimento, ou ainda, completa Spurgeon, para qualquer dia no qual uma casa feliz se reúna para louvar o Senhor. Queridos, tendo isso posto, exporemos este salmo à luz do seguinte tema. Ouça bem. Felizes são aqueles que temem ao Senhor. Felizes são aqueles que temem ao Senhor. E felizes são aqueles que temem ao Senhor, queridos, primeiro, porque o Senhor promete abençoar a sua família. Isso nos é dito nos versos 1 a 4, mas primeiro eu te convido a olhar o verso 1. Olhe para a sua Bíblia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor.
e anda nos seus caminhos. Note como aqui nos é mostrado o cerne da religião verdadeira: fé e obediência. Isso porque existe um falso temor, um temor errado, um temor que não agrada a Deus. Tiago nos diz que os demônios creem e tremem no capítulo 2. E nem por isso eles agradam a Deus, pelo contrário, eles são rebeldes, são desobedientes. Mas o temor descrito aqui neste salmo é um temor ativo, um temor que produz compromisso e obediência. Temor aqui é sinônimo de reverência, é sinônimo de um relacionamento certo com Deus, enquanto os caminhos aqui é os caminhos da obediência, da submissão, da dedicação à palavra do Senhor. Caminhos aqui, queridos, são os hábitos aprendidos com Deus na sua palavra. E note como este verso traz a mesma ideia do Salmo 1, no verso 1. Lá no Salmo 1, no verso 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E por isso, podemos dizer que temer ao Senhor e andar nos seus caminhos é exatamente o que Jesus exige do seu povo. É exatamente o que Jesus exige dos seus discípulos. Em João 14, no verso 21, o nosso Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em João 14 ainda, no verso 23, o Senhor completa: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, o verdadeiro temor é uma postura de submissão amorosa e reverente para com Deus. Este temor, queridos, produz o desejo de andar nos caminhos do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de se submeter às Sagradas Escrituras. Como diz Alan Herman, onde houver verdadeira reverência para com o Senhor, aí também haverá uma vida de obediência e atenção aos seus caminhos. Mas aqui surge uma pergunta: qual é a consequência de se temer a Deus e andar nos seus caminhos? Moody responde. Moody diz que a felicidade é a porção daquele que aprendeu a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Veja, queridos, que esta felicidade vem em forma de bênção sobre o trabalho e sobre a família. Olha o que diz o salmista, olhe para a sua Bíblia, veja o verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Sobre o trabalho, queridos, a bênção do Senhor mitiga os efeitos da maldição lançada no Éden sobre o homem. Lembre-se que no Éden, após Adão pecar, Deus disse em Gênesis 3, no verso 17, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E ainda em Gênesis 3,19 acrescenta, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E perceba que esta maldição de Gênesis é basicamente a mesma descrita no Salmo 127, no verso 2, para aqueles que não confiam em Deus. Lá no Salmo 127, no verso 2, para aqueles que não confiam em Deus, o salmista diz: inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Mas agora, no Salmo 128, para os que confiam no Senhor, o Senhor promete abençoar, promete mitigar, aplacar, suavizar essa maldição, de maneira que aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, conseguem desfrutar do fruto do seu trabalho e alegrar-se nele. Embora a maldição, por causa do pecado, ainda esteja sobre a terra, queridos, aqueles que temem ao Senhor conseguem alegrar-se no seu trabalho e desfrutar dos frutos do seu trabalho. Isso, é claro, é uma bênção de Deus, é uma graça do Senhor. Mas a bênção de Deus para aqueles que temem ao seu nome não é vista apenas no seu trabalho. A bênção de Deus para aqueles que andam nos seus caminhos, queridos, acima de tudo, é uma bênção derramada sobre a sua família. Olhe para o verso 3 e veja como a família é aqui descrita nesse verso.
O salmista diz: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. E veja, queridos, como esse verso é deveras importante. Pois, como diz Spurgeon, aqui temos o retrato completo de uma família. Aqui está o marido, a esposa, os filhos, a casa, os quartos e a mesa, diz Spurgeon. E por que ele diz isso? Entenda. O salmista diz: tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. A primeira imagem aqui não é da esposa como mãe, embora isto também esteja em foco. Mas a primeira imagem aqui, queridos, é do amor conjugal, a satisfação do marido com a sua esposa e vice-versa. Por isso a expressão é no interior da tua casa, que pode ser traduzido como no coração da tua casa, na parte mais reservada da tua casa. Hoje diríamos tua esposa no teu quarto. Pois, como bem disse Derek Kidner, queridos, a videira era símbolo não somente de frutificação, mas também do encanto nupcial e da festividade. É verdade, porque assim que o livro de Cantares, no capítulo 7, no verso 8, descreve a videira como encanto nupcial. Então, o que é descrito aqui, em primeira instância, é a alegria e a satisfação do marido com a sua esposa e vice-versa. O que é descrito aqui, queridos, é a alegria do leito sem mácula e do amor conjugal. E note como esta figura da esposa feliz no interior da sua casa com o seu marido e alegre no seu lar é exatamente o oposto da mulher promíscua, imoral, de Provérbios capítulo 7, verso 11. Lá em Provérbios 7, 11, o sábio descreve a mulher imoral e promíscua dizendo que ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ou seja, diferentemente da mulher que alegra-se e deleita-se na sua casa, no seu casamento, na proteção do seu lar e no seu esposo, a mulher imoral vive inquieta, em busca de fortes paixões. Derek Kidner traduz Provérbios 7, 11 da seguinte forma, dizendo que a mulher infiel é espalhafatosa, teimosa. Seus pés, diz ele, não ficam em casa. Note como isso é deveras importante. Aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos, queridos, são felizes. Seu casamento é uma bênção. Marido e esposa satisfazem-se um no outro. Aqui está a felicidade. A satisfação conjugal do marido com a esposa e da esposa com o marido. Nisso, queridos, nos lembramos do sábio em Provérbios 19, 14, dizendo: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Diria, do Senhor também o esposo prudente. Mas existe satisfação e amor conjugal para aqueles que temem e andam nos caminhos do Senhor. É verdade que há muitas lutas, é verdade que há inquietações, mas a bênção de Deus sempre vai produzir satisfação. E pense, se existe satisfação e amor conjugal, qual é o resultado? Aí sim, o resultado são os filhos abençoados. Se fosse hoje, diríamos que quando existe uma satisfação amorosa entre marido e esposa, o resultado é uma família abençoada, em paz e em unidade. Por isso, queridos, o salmista traz à nossa mente a ideia de uma refeição familiar, com toda a família reunida ao redor da mesa, e a alegria dos seus participantes. Olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, ao redor da tua mesa. O salmista diz que os filhos deste casal, que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, serão como mudas novas de oliveira, cheios de vivacidade e que trazem esperança para seus pais. Lembre-se que quando Noé, queridos, ali estava na arca após o dilúvio, ele soltou uma pomba. E essa pomba trouxe no bico uma folha nova de oliveira, um rebento de oliveira. E isso trouxe esperança a Noé e a sua família, pois era sinal que as águas do dilúvio estavam baixando. Alan Herman nos lembra que o uso de videira e oliveira como ilustrações era porque ambos eram centrais na vida diária de Israel, e é verdade.
Entenda, tanto as videiras como as oliveiras eram importantes para a economia de Israel, sendo que o fruto da videira produzia-se o vinho, que alegrava o coração do homem. Das oliveiras consumiam-se os frutos e seu azeite. Azeite este tão importante para a alimentação, como também para a confecção de perfumes, de incenso e de remédios. Por isso, queridos, videira e oliveira são usados para ilustrar o amor e a felicidade na família. Sem falar que em Israel os casais desejavam ter famílias grandes, com muitos filhos, e consideravam cada filho uma bênção do Senhor, e claro, cada filho era uma nova esperança de Redentor. Cada filho, queridos, era uma nova esperança de que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, conforme a promessa de Gênesis 3. Assim, o salmista praticamente repete o verso 1 no verso 4. No verso 4 ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E note a ênfase, eis, ou seja, está ouvindo? Preste atenção. É assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que lição aprendemos aqui, queridos? Que lição aprendemos nessa primeira parte? Primeiro, eu quero que você pense nesse verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você está ouvindo? Aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos gozam do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia. Você está ouvindo? Portanto, desenvolvam uma vida piedosa, de fé e de submissão à palavra de Deus. Confie no Senhor, pois Ele certamente cuidará da tua casa e da tua família. Mas há uma segunda lição. O verso 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista diz: felizes são os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Mas quando lemos os versos 2 e 3, queridos, vemos que a alegria oferecida tem a ver com Deus abençoar o trabalho e a família daqueles que temem o seu nome. E por isso alguns podem achar que essas bênçãos são modestas e pequenas, abençoar trabalho, abençoar a vida comum do lar. Alguns podem pensar que essas bênçãos são pequenas, mas compare com a oferta para os que não temem. No Éden, queridos, a serpente seduziu Eva a não temer a palavra de Deus e fez isso com uma mentira. Quando Eva afirmou que Deus havia dito que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam, a serpente logo encorajou Eva a não temer a Deus, dizendo que na verdade Deus mentia. Segundo a serpente, Deus sabe que no dia em que dele comeres vos abrirão os olhos. E note a falsa promessa: e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, verso 5. A serpente usou de uma mentira, prometendo com outra mentira a Eva o prazer, a felicidade de ser como Deus, se não temesse ao Senhor, se não seguisse os caminhos e as ordenanças do Senhor. Ou seja, que morrer que nada. Se você não tiver medo disso, se você não temer a Deus, se você crer que Ele está mentindo e comer, você será como Deus. Essa era a oferta. E nós sabemos o que aconteceu. Sabemos que Eva comeu e deu ao seu marido. E sabemos também que daquele dia em diante o homem não temeu mais ao Senhor de verdade. E que o homem também não era mais capaz de andar nos caminhos do Senhor. Isaías chega a dizer no capítulo 53, no verso 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e que cada um se desviava pelo caminho. Portanto, ser bem-aventurado, queridos, é ser alvo da graça. Felizes são aqueles que temem a Deus, que andam nos seus caminhos, pois este é um sinal de que a graça de Deus os alcançou. E na sua graça o Senhor mitigará as maldições impostas sobre os pecadores nessa terra e abençoará o seu trabalho e a sua família. O que é a felicidade, irmãos? Como conseguiremos ser felizes nessa terra? O salmista diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. No verso 2. Ouça bem isto. Felicidade nessa terra, queridos, é algo difícil de se alcançar.
Mas felizes nessa terra são aqueles que, com a graça de Deus, conseguem sustentar a sua família com o suor do seu rosto. Felizes nessa terra são aqueles que recebem do Senhor um cônjuge fiel. E com este cônjuge podem compartilhar sua vida em felicidade mútua. E com este cônjuge podem adorar a Deus no seio da sua casa. Felizes nessa terra, queridos, são aqueles que podem reunir sua família e adorar a Deus juntos ao redor da sua mesa. Felizes nessa terra são aqueles que conseguem criar seus filhos no caminho do Senhor, pois através deles tem a esperança de Deus abençoar a sociedade. É assim que o salmista nos ensina a sermos felizes. Como diz Calvino, o salmista nos ensina que devemos formar uma estimativa diferente a respeito do que consiste a felicidade. O profeta convida os tementes a Deus a se contentarem com a certeza de que eles têm a Deus como seu pai adotivo. Queridos, como não se lembrar do Salmo 34, no verso 10, quando o salmista diz: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eu te pergunto, você é feliz? Você é feliz? Entenda, se você temer a Deus de verdade e buscar andar nos seus caminhos, você tem todos os motivos para se alegrar. Você tem todos os motivos para ser feliz, porque Deus promete mitigar as maldições sobre a terra, para que você possa sustentar a tua casa com o suor do teu rosto, com o teu trabalho, de forma digna e honesta. Segundo lugar, o Senhor é poderoso e bom para abençoar a tua casa e a tua família. Queridos, nossa alegria deve estar em saber que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele é poderoso e bom para cuidar de nós. É nisso que devemos nos alegrar. Dependemos do Senhor e da sua graça e de mais ninguém. Felizes são aqueles que temem ao Senhor, queridos, em segundo lugar, porque o Senhor promete vida e paz. Isso nos é dito nos versos 5 e 6. Portanto, olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Entenda. A bênção anunciada aqui, queridos, é uma vida longa, na qual o chefe de família desfrutaria o privilégio de ver seus netos crescerem, nascerem e crescerem. E isso, sim, em um ambiente de paz e prosperidade sobre a terra e sobre o seu povo. E note que o salmista termina fazendo basicamente a mesma oração do Salmo 125, no verso 5, que é paz sobre Israel. E note uma coisa: a bênção desde Sião e a paz sobre Israel é o que circunda, que cerca, que protege, que garante a prosperidade de Jerusalém e a longa vida para ver os filhos e netos. E o que quer dizer com isso? Quer dizer, queridos, o mesmo que Spurgeon disse. Quero dizer que a casa de Deus, o culto a Deus, é uma bênção para a nossa casa, para a nossa família, e está ligada não somente à nossa própria salvação, edificação e consolação, mas também é de lá, da adoração comunitária, que alimentamos a nossa fé com a esperança da conversão dos nossos filhos e netos. Como diz Derek Kidney, o futuro de nossa família está ligado ao bem-estar do Israel de Deus, da Igreja de Cristo. O futuro do nosso lar está ligado à Igreja do Senhor. Queridos, por que esses dois versos são tão importantes? Por que esses dois versos não podem ser simplesmente ignorados? Perceba, esses dois versos são importantes porque eles nos ensinam que os piedosos não devem somente buscar o bem-estar pessoal ou dedicar aos seus interesses particulares, mas também devem desejar primeiramente ver a Igreja de Deus sendo abençoada. A Igreja de Deus é uma condição próspera. Como diz Calvino, seria irracional que cada membro da Igreja desejar o que pode ser proveitoso para si mesmo, enquanto nesse interim, nesse meio tempo, o corpo é negligenciado. Por isso, queridos, nos lembramos do que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, nos versos 26 e 27. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ela.
Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, diz Paulo, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Sendo assim, parte da alegria dos israelitas piedosos consistia em verem a prosperidade contínua de Jerusalém. Por isso eles oravam paz sobre Israel. E nós, como igreja, precisamos aprender com isso. Precisamos aprender que parte da nossa alegria deve ser ver a bênção de Deus sobre os nossos irmãos, e por isso precisamos orar por eles. Devemos nos alegrar ao ver as bênçãos de Deus sobre a igreja, e devemos nos entristecer ao ver os nossos irmãos sofrerem. Como disse Paulo, é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Queridos, a alegria dos nossos irmãos deve ser a nossa alegria. E as tristezas e os sofrimentos dos nossos irmãos devem ser as nossas próprias tristezas e sofrimentos. Precisamos aprender a orar pela igreja de Cristo, como o judeu orava por Jerusalém. Precisamos aprender a orar e buscar o bem dos nossos irmãos, como os israelitas buscavam o bem do seu próprio povo. Que mais aplicações podemos trazer para as nossas vidas? Que mais lições podemos tirar desse salmo? Tem um detalhe muito importante que espero que você note. O salmista começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja que a bênção é primeiro individual. É para o homem que teme ao Senhor e lhe obedece. Mas depois essa bênção estende-se à sua casa, à sua família, à sua esposa, seus filhos e até seus netos. E dessa maneira essa bênção estende-se a toda a igreja e a toda a sociedade. Por isso o salmista termina dizendo paz sobre Israel. Ou seja, a bênção divina, querido, se estende dos indivíduos para as famílias, das famílias para toda a nação. E isso é deveras importante. Isso é deveras importante, sabe por quê? Porque às vezes usamos a ordem inversa. Queremos resolver os problemas da sociedade sem resolver os problemas da família. Queremos resolver os problemas da família sem levar em conta qual é o problema particular de cada homem. E o problema de cada homem, queridos, é a falta de temor a Deus. O problema de cada indivíduo é desviar-se dos caminhos do Senhor. O problema do homem, queridos, é a rebelião contra Deus. O problema do homem é o pecado que habita no seu coração. Portanto, nós, como igreja de Cristo, precisamos enxergar que sim, existem muitos problemas sociais. Sim, os problemas sociais são causados por famílias desestruturadas, mas os problemas da família são as pessoas. Os problemas da família estão em cada membro individualmente que não anda nos caminhos do Senhor e que não teme a Deus de todo o coração. O que quero dizer com isso? Veja, não somos contra políticas públicas e não podemos ser, mas não é papel da igreja envolver-se em militâncias por questões sociais. Precisamos entender que a raiz de todos os males sociais e familiares é o pecado, é a falta de comunhão com Deus. E por isso a nossa principal missão é pregar o Evangelho, é apresentar Jesus Cristo, pois só Ele tem poder para mudar o coração dos indivíduos. E quando o indivíduo é alcançado pelo Senhor, queridos, as mudanças na família e na sociedade são apenas consequências da mudança no coração. Irmãos, parece que às vezes nos esquecemos que só Deus pode tratar das mazelas do homem, porque só Ele pode transformar corações. Portanto, compete a nós anunciar a palavra de Deus, crer que o Senhor transformará os corações por seu poder e por sua graça. E esta é certamente a melhor maneira de ajudar a sociedade, anunciar Jesus Cristo, pregar sua palavra, exigir de todos que estiverem à nossa volta arrependimento e fé. Fé naquele que é poderoso para trazer o homem de volta para os seus caminhos. Fé naquele que é poderoso para ensinar o homem a temer, a amá-lo, a adorá-lo com todo o seu ser. Essa é a nossa missão, levar a Cristo aos perdidos, anunciar a redenção no sangue do nosso Salvador e crer que o Senhor, ao transformar os corações, certamente transformará as famílias e a sociedade. Tem outra lição que precisamos fazer. O que é a felicidade? O que alguém precisa para ser feliz? Queridos, esta é uma pergunta difícil de responder. Mas note que para o hebreu a felicidade tinha a ver com uma vida simples. Felicidade para eles, queridos, era plantar suas oliveiras
e tomar do seu próprio azeite. Felicidade para eles era plantar as suas videiras e beber do seu próprio vinho. Felicidade para eles era plantar o seu trigo e fazer dele os seus pães. Felicidade para eles, queridos, era chegar em casa e desfrutar do amor da sua esposa. Felicidade para eles era olhar para a sua mesa na hora da refeição e ver a saúde e a satisfação dos seus filhos. Felicidade para eles, queridos, era criar filhos obedientes nos caminhos do Senhor. Felicidade para eles era alegrar-se em ver os seus netos. Felicidade para eles era ir ao culto, adorar a Deus com os outros irmãos e depois voltar para casa seguros, sabendo que o Senhor dava aos seus irmãos as mesmas bênçãos que estavam dando a eles. Felicidade para eles, queridos, era crerem na promessa de uma vida longa e em paz, enquanto temessem a Deus e obedecessem a sua palavra. E eu te pergunto, não é esta a verdadeira felicidade nessa terra? O que mais você poderia desejar para ser feliz? O que mais você precisa, além de sustentar a sua família com o seu trabalho? O que mais você precisa do que viver em paz na sua casa e alegrar-se na sua esposa ou no seu esposo? O que mais você precisa do que educar os seus filhos nos caminhos do Senhor? O que mais você precisa, além de desfrutar do privilégio de adorar a Deus com os outros irmãos e saber que o Senhor tem abençoado não só a tua casa, mas que o Senhor tem abençoado a igreja? O que mais você precisa, além de receber a promessa da vida eterna? Queridos, o que mais você precisa, além de saber que em Cristo você tem paz com Deus e é filho de Deus? É por isso que alegrar-se no Senhor é um mandamento, é uma ordem. Paulo diz lá em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegre-se no Senhor. Ele é quem abençoa o seu trabalho. Ele é quem te dá condições para sustentar a tua família com o suor do seu rosto. Alegre-se no Senhor. Ele foi quem te deu uma esposa ou quem te deu um marido. Alegre-se no Senhor. Ele é quem te dá filhos e quem protege a sua casa e a sua família. Alegre-se no Senhor, pois Ele te resgatou das trevas, te trouxe de volta para o caminho que é Jesus Cristo e te concede a graça, o privilégio de adorá-lo. Alegre-se no Senhor. Em Cristo você tem não apenas uma promessa de uma vida longa nessa terra, mas em Cristo você tem a certeza da vida eterna. Alegre-se no Senhor. Tem uma última aplicação que precisamos fazer. Veja, dissemos que felizes são aqueles que temem ao Senhor, e é verdade, pois todo o Salmo nos mostra isso. Mas a pergunta é: como o Senhor nos faz felizes? Queridos, como isto é profundo. Pensem, como o Senhor nos abençoa para que possamos ser felizes. Ele nos abençoa removendo a maldição do pecado. Veja só, o salmista diz no primeiro verso: bem-aventurado aquele que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos. E poderíamos traduzir esse verso da seguinte forma: bem-aventurado o homem que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas sabemos que depois que Adão, o primeiro homem, pecou, o homem passou a ter medo de Deus e não temor. O próprio Adão, ao ouvir a voz de Deus, escondeu-se por causa desse medo. Mas não se engane, não era verdadeiramente temor, pelo menos não um temor santo, zeloso, amoroso e cheio de gratidão. Ele tinha apenas medo e pavor. Sabemos que depois que Adão pecou, o homem se desviou pelo caminho. No Salmo 14, no verso 3, o salmista diz: todos os homens se extraviaram, se desviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Isaías acrescenta: cada um se desvia pelo caminho. Então, como Deus pode abençoar o seu povo? Como Deus pode remover a maldição do pecado? Que homem é este, irmãos? Quem é este homem bem-aventurado que anda nos caminhos do Senhor? Quem é esse homem bem-aventurado que sustenta a sua família com o seu trabalho e não com o trabalho de outros? Que homem é este que olha para a sua esposa na proteção do seu lar e alegra-se com seus filhos? Que homem é este que ora pela paz do seu povo? Irmãos, como este salmo é rico.
é profundo. Este homem é Jesus Cristo. Ele é aquele que viveu em santo temor e comunhão perfeita com Deus. Jesus é aquele que cumpriu a palavra de Deus à risca, conforme exige o Salmo 119, no verso 4. E ao cumprir a palavra de Deus à risca, ele se tornou o caminho para o seu povo. Lembra-se de Isaías 53, verso 6? Cada um se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Assim Jesus se tornou o caminho para o seu povo. Jesus é o noivo, irmãos. O noivo que olha para a sua noiva com amor e derrama o seu sangue por ela para protegê-la, para guardá-la, para recebê-la nos seus braços. Ele a protege, a sustenta, não por meio do trabalho do outro, não por meio do nosso trabalho, não por meio do trabalho de falsos mediadores, mas por meio da sua obra expiatória. É assim, Jesus é aquele que olha para nós como filhos de Deus, ao redor da sua mesa, e através de uma aliança feita no seu próprio sangue, ele nos reconcilia com Deus e nos garante a paz com Deus e a vida eterna. Eu quero te exortar, volte-se para o caminho, volte-se para Jesus Cristo, novo e vivo caminho para Deus. Ele é o homem e nós nele somos filhos de Deus, sua noiva amada, sustentada e protegida pelo seu trabalho, por sua obra expiatória. Nele, em Jesus, gozamos do sustento do Senhor, da paz com Deus e da vida eterna. Coloque sua fé em Cristo, tema-o de todo o coração, e assim você fará parte da sua família, que senta-se à mesa do Senhor, como filho de Deus, como filho amado. Que Deus te abençoe, que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, porque em Cristo nós encontramos o caminho para os céus. Em Cristo nós estamos de novo na proteção do lar, da família e da igreja. Em Cristo nós somos a noiva, nós somos os filhos, nós herdamos a vida eterna e a comunhão com o Pai. Obrigado, Senhor, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele somos abençoados. Ensina o teu povo a confiar em Cristo, ensina o teu povo a alegrar-se em Cristo e a desfrutar de uma comunhão cada vez maior e real com nosso Salvador. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.